E aí, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma viagem através da história? Então, o nosso tema de hoje é a Revolução Francesa e o Iluminismo. Mas a gente vai dar uma passada também pelo Império Napoleônico, porque está ali junto à Revolução Francesa. Tá bom? Mas antes de iniciarmos nossa aula sobre a Revolução Francesa, o Império Napoleônico e o Iluminismo, vamos dar uma olhadinha numa entrevista, numa enquete feita na rua com algumas pessoas sobre a seguinte pergunta. O povo tem o direito de derrubar um governante? Eu acho que tem todo o direito, sim. Porque eu acho que ele é o dono do voto e a gente tem que lutar pelo que escolheu. E se não escolheu certo, eu acho que tem que lutar por isso. Na época do Collor, é um exemplo muito típico, né? Tem o direito, e quando o governante executa um trabalho desonesto, principalmente corrupto, ele tem que ser derrubado. Tem, claro que tem. Quando não está satisfeito, tem mais é que derrubar. Não concorda? Exatamente. E assim como coloca, tira. Collor de Mello. Exemplo mais recente que nós tivemos, né? Eu acho que sim. Porque o povo tem direito de reivindicar, né, o que não está certo e meter a boca mesmo e derrubar o que está errado. E foi de forma pacífica ou violenta? Foi de forma pacífica. Houve a união do povo, dos estudantes, e dessa forma eles conseguiram derrubar o governante. Eu acho que o povo, ele descobriu que ele tem força. Com o Collor, foi muito bom. Eu acredito que agora não venhamos a ter mais esse tipo de situação. O povo está ficando mais consciente, mais preparado para votar, e eu acredito que não venha a se repetir tais atos. O povo brasileiro não está preparado, não sabe escolher, lê muito pouco, tem muito pouca cultura, e o governo não investe porque, claro, para ele não é interessante. Eu acho que foi pacífica, né? Deveria ter sido até pior, porque do jeito que estava a nação, né, deveria ter sido pior, né? Então, veja que interessante as respostas. Muita gente disse o quê? Que o povo tem realmente direito de derrubar um governante e que lembraram aí então do afastamento, do impeachment aqui no Brasil do Fernando Collor, que foi o quê? De uma maneira pacífica, não é? Mas com certeza existiram outros momentos na história e mesmo atualmente que foram formas violentas de derrubada do poder. Por exemplo, na Romênia, mais ou menos em 92, o presidente foi derrubado violentamente do poder por uma revolução popular. Tá? Então vejamos. Ora, mas isso geralmente sempre existiu, na verdade, na história? O povo sempre teve esse direito de derrubar o governante? Com certeza não. Isso é muito recente. Isso é coisa de mais ou menos lá pelo século XVIII, ou então um pouquinho antes, o século XVII, com a Revolução Inglesa, quando o rei acabou sendo decapitado, tá bom? Com a Revolução Francesa, que nós veremos daqui para frente, que o Luís XVI acabou também sendo guilhotinado, tá? Então isso vem do século XVII e XVIII. Antigamente o povo não tinha esse direito e nem estava escrito em lei nenhuma que o povo tivesse direito de derrubar um governante. Tudo bem? O que foram as revoluções burguesas, tá? Do século XVIII principalmente? As revoluções burguesas são consideradas como a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos em 1776, tá certo? A Revolução Francesa de 1789 e também a Revolução Inglesa lá do século XVII, final do século XVII. São consideradas revoluções burguesas por quê? Ora, porque a burguesia nesse momento, que era uma camada social em ascensão, se colocou contra a ordem estabelecida, política, econômica, social, cultural. E nesse sentido, ela foi revolucionária, tá certo? Mas essa mesma burguesia revolucionária foi revolucionária até um certo ponto.
ela liderou, na verdade, a massa, a população e muitos trabalhadores contra a ordem estabelecida. E que contexto estava acontecendo isso? Bem, o contexto histórico era o contexto da transição do capitalismo mercantil, que já estudamos lá no módulo 1, a transição do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. É esse momento das revoluções burguesas, em que a burguesia industrial está em ascensão. Esse período do século XVIII é chamado do quê? Da Era das Revoluções. Bem, vejamos agora como as revoluções burguesas se colocaram contra o antigo regime. Veja o seguinte, o antigo regime, já trabalhamos lá atrás, o antigo regime vai lá entre o século XV ao século XVIII, baseado no quê? Baseado no absolutismo, no mercantilismo, no clericalismo, tá? Ora, esse antigo regime passou a ser questionado pelas revoluções burguesas, Revolução Inglesa, Revolução Americana, a Revolução Francesa, tá? Então veja o seguinte, foi questionado no quê? O antigo regime foi questionado politicamente pelas revoluções burguesas. De que forma? Ora, as revoluções eram o quê? Eram anti-absolutistas, propunham geralmente uma outra alternativa de governo, sejam elas as monarquias parlamentares ou constitucionais, tá? Ou até mesmo o quê? Até mesmo a república, tá certo? Pregando então uma outra forma de governo que não fosse aquele governo absolutista. Isso foi muito defendido pelos pensadores iluministas. Montesquieu, por exemplo, pensador iluminista francês, defendia a divisão em 3 poderes, tão comentado hoje, como poder executivo, legislativo e judiciário, e que houvesse aí uma separação entre esses poderes, tá? A Revolução Americana, que veremos mais à frente, com a independência dos Estados Unidos, adotou muito bem essa ideia a partir de 1787, na sua primeira Constituição, ok? Vejamos também outros pensadores iluministas franceses, como Rousseau, tá? O Rousseau também no século XVIII defendia até coisas mais avançadas, como por exemplo, tá? O voto universal, tá? A soberania nacional, onde toda a população teria o direito de voto, não só uma pequena parcela, não só a elite. Tá certo? Vejamos agora, por exemplo, na área da economia. As revoluções burguesas e mesmo o iluminismo se colocaram contra o mercantilismo e o sistema colonial, que também já vimos. Por quê? Porque ela queria agora livre comércio, porque a burguesia industrial em ascensão, na época de formação do capitalismo industrial no século XVIII, lembre-se que aí também está ocorrendo a Revolução Industrial na Inglaterra, que se espalha também por toda a Europa e também pelos Estados Unidos. Nesse momento, o que está acontecendo? Nesse momento é importante, como a gente disse, a livre iniciativa, a livre concorrência, o liberalismo é defendido então pelo capitalismo industrial e liberal. Então, sistema colonial, intervenção do Estado na economia já era, tá? Veja por quê. Porque essa burguesia agora quer liberdade acima de tudo, porque esse momento do capitalismo quer liberdade comercial, liberdade de comércio, liberdade nas transações, tanto no mercado interno quanto em relação ao mercado externo. Vejamos agora também os aspectos socioculturais, tá? Porque as revoluções burguesas, as ideias iluministas e todo esse contexto do capitalismo industrial, também estava acontecendo o quê? Uma ascensão, como já dissemos, dessa nova camada social, burguesia industrial, tá? Que defendia novas ideias e novas posturas. Por exemplo, era contra a intervenção da igreja. O Voltaire, por exemplo, pensador iluminista francês do século XVIII, era anticlerical, era contra a intervenção da igreja
no Estado, na política. E aí, então, as ideias iluministas foram bastante importantes para isso. Porque elas pregavam o quê? Elas pregavam também, os iluministas, principalmente franceses, mas também ingleses, como John Locke, entre outros, tá? Pregavam o racionalismo, tá? O pensamento racional, pensamento científico, contra lá aquele clericalismo e aquela forte presença da igreja. Tudo bem? Ora, esse racionalismo científico era, dentro do pensamento iluminista, era o quê? A defesa da razão, da atitude científica, de uma visão científica sobre o mundo e sobre as coisas, certo? Veja, esse racionalismo científico pregado pelos iluministas do século XVIII propunha também o quê? Um Estado laico, um Estado leigo, onde não houvesse religião oficial. Vejamos agora os motivos que levaram à Revolução Francesa. Motivos mais conjunturais e estruturais, mais imediatos e mais de longo prazo. Tudo bem? Vejamos aqui, ó, a questão da formação da divisão social na França, que era dividida então em 3 ordens, basicamente, em 3 estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era constituído pelo clero, tá? Alto e baixo clero, em torno de 130 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza de espada e de toga, mais ou menos 140 mil pessoas. O terceiro estado era essa salada aqui, burguesia, artesãos, camponeses, tá? Trabalhadores da cidade, o que somava a burguesia em torno de 250 mil pessoas, artesãos em torno de 2 milhões e 500 e camponeses, a grande maioria, 22 milhões, tá? Então veja o seguinte, esses 3 estados aqui, os estados mais privilegiados, as ordens sociais mais privilegiadas, eram o primeiro e o segundo. O primeiro e segundo estado não pagavam impostos. E todo o terceiro estado, burguesia, artesãos e camponeses, sustentavam o primeiro e o segundo. Foi quando aconteceu o quê? O terceiro estado vai se revoltar contra o primeiro e o segundo estado. E aí se inicia o que conhecemos da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha em 1789, quando esse terceiro estado se revolta, se cansa e vira o jogo, vira a mesa, que a gente vai dar uma olhada. Por exemplo, tiveram também outros fatores que influenciaram e que levaram à Revolução Francesa. A França estava passando por uma grave crise econômica, financeira e de déficit público. O que é isso? A França tinha apoiado a independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, lá pelo século XVIII, aí onde a gente está falando, 1776, tá? E nesse sentido, a independência aconteceu, mas a França gastou muito dinheiro em apoiar os norte-americanos, os colonos americanos. E aconteceu o que então? O déficit público. Ora, mas isso foi agravado por uma grave crise econômica que também estava acontecendo na França. Um problema na agricultura, problemas climáticos que levaram à subprodução. E a subprodução levou à fome de grande parte da população, à fome e ao empobrecimento. Tá certo? Então veja o seguinte, temos mais uma questão final também, que foram as contradições estruturais que estavam acontecendo na França. Que contradições eram essas? As contradições entre um capitalismo mercantil que ainda existia na França, com resquícios de relações, restos de relações feudais, e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento do capitalismo industrial. Quer dizer, o novo convivendo com o velho nesse momento. E aí a gente, então, tem uma crise estrutural, tá certo? Você tem o desenvolvimento do capitalismo industrial em meio
a relações feudais ainda existentes. Então, também foi um dos motivos importantes que levaram também à Revolução Francesa. Tudo bem? Bom, vejamos agora o seguinte. Muitos historiadores e pesquisadores falam que a Revolução Francesa não foi uma só revolução, mas que foram várias revoluções dentro de uma revolução. E aí então a gente está falando no quê? Na complexidade da Revolução Francesa, que se divide aí em várias revoluções tais como uma revolta aristocrática, uma revolução burguesa, uma revolução popular e também uma revolução camponesa. Vejamos então cada uma delas brevemente. Por exemplo, a revolta aristocrática foi o quê? Foi a revolta da aristocracia francesa, do primeiro Estado, entre 1786 e 1789, quando o ministro da Fazenda do rei Luís XVI queria também, devido ao déficit e à crise financeira, cobrar impostos do primeiro Estado, do clero e da nobreza. Mas veja, como o primeiro Estado não estava acostumado a pagar impostos e sim em recebê-los, eles foram claramente contrários a essa posição e se revoltaram contra o ministro da Fazenda, o Necker, no caso, e o Luís XVI. Se revoltaram contra a cobrança de impostos, tá certo? Isso fez impulsionar a Revolução Burguesa. O que foi a Revolução Burguesa? Ora, a Revolução Burguesa foi a participação dessa burguesia, dessa alta burguesia em ascensão na França, dentro do processo revolucionário. E foi a camada social que obteve mais conquistas em todo o processo revolucionário, que começa em 1789 e termina lá por 1799. Mas a burguesia foi a camada social que mais se beneficiou dentro desse processo revolucionário, como já dissemos, por ela ter liderado esse movimento e ter participado ativamente no processo de derrubada do absolutismo na França, tá? Através da tomada da Bastilha. E ela instituiu, junto aí com a população e os outros estados, trabalhadores e tal, e camponeses, instituiu aí uma monarquia constitucional, tá? Mas veja o seguinte, essa monarquia constitucional instalada na época entre 1789 e mais ou menos 1792, ela era uma monarquia que limitava o voto. O voto era censitário. Só votava quem tinha determinada renda ou alta renda. E isso, é claro, favoreceu quem? Favoreceu a burguesia industrial, a alta burguesia francesa. Com certeza, tá, muitos vão sair descontentes desse processo, principalmente o resto da população. E também, depois da monarquia constitucional, vem outra fase de grande participação da burguesia, que foi a fase da convenção, onde se instala aí já, derrubado também a monarquia constitucional, a burguesia continua liderando o processo e estabelece uma república girondina, mas também de voto limitado, uma outra constituição. E aí, quem vai reclamar? Quem vai reclamar são os jacobinos e os sans-culottes, a camada popular, os trabalhadores, os camponeses, os artesãos, querem mais direito, querem mais espaço dentro do processo revolucionário. E a gente vai ver então, num outro momento, daqui a pouco, depois do intervalo, a Revolução Popular e a grande participação dos jacobinos. Até lá, vamos dar um tempinho agora. Vejamos então agora a outra fase que a gente comentou da Revolução Francesa.
uma fase extremamente importante. Qual? A Revolução Popular. A Revolução Popular, basicamente, ela vem de 1789 até 1794. E o que foi isso? Foi a grande participação aí da população, do povo, principalmente de quem? Principalmente dos sem-culottes. Os sem-culottes, os trabalhadores da cidade, desempregados, a massa empobrecida, principalmente de Paris, eles têm uma grande influência nesse momento. Como também pequenos produtores, pequenos proprietários, tá? E os camponeses. E essa Revolução Popular foi bastante radical. Essa Revolução Popular foi dirigida pelos jacobinos. Bem, os jacobinos pertenciam aí às camadas médias urbanas e ligados aos sem-culottes, que seriam aqueles sem-culottes mesmos, sem calções, né, grandes e fofos como a nobreza utilizava. Esses descamisados, sem camisas, aliados aos jacobinos, essa classe média urbana radical, propuseram o quê? Fizeram o quê? Fizeram aí o quê? A derrubada da República Girondina da alta burguesia e o estabelecimento de uma república jacobina, de uma república popular que tomou grandes medidas populares como o voto censitário que existia antes passou ao voto universal. Todos tinham direito de voto. Outra questão foi a abolição da escravidão negra nas colônias francesas espalhadas pelo mundo. Veja que é uma medida extremamente avançada já para 1793, 94. Tá certo? Outro item bastante importante foi a obrigatoriedade do ensino público e gratuito, estabelecido na França nesse período revolucionário de radicalização popular, tá? Então, todos tinham direito à educação pública e gratuita. Uma outra questão foi o confisco dos bens da nobreza que saiu do país, da nobreza imigrada. Então, seus bens foram confiscados, os bens da nobreza, suas riquezas e tudo mais, tá bom? E, por último, o tabelamento de preços e salários. Preços foram tabelados, congelados, lembram-se disso? Então, preços congelados, salários tabelados também, para que não houvesse grande diferença salarial e grandes diferenças de renda, tá certo? Esse foi o momento mais revolucionário e mais radical da Revolução Francesa, com a grande presença dos jacobinos, essa camada média urbana e também dos sem-culottes. Mas veja o seguinte, quem não estava gostando disso? Quem não estava gostando disso era a alta burguesia, os girondinos. Vejamos então o que Brissot, um representante da alta burguesia, achava disso. Por exemplo, o que ele dizia aqui era o seguinte: os desordeiros são aqueles que tudo querem nivelar, as propriedades, a riqueza, o preço das mercadorias, os serviços a prestar à sociedade, etc. Que querem que o trabalho receba a remuneração do legislador, que querem nivelar até os talentos, os conhecimentos, as virtudes, porque nada tem de tudo isso. Veja só, então, o que dizia Brissot, um representante girondino da alta burguesia. Ele falava que esses jacobinos, que esses sem-culottes, eram o quê? Ora, eram igualitaristas, eram niveladores, tá? Queriam igualdade demais. Isso que o Brissot pensava, e ele não gostava nada disso como representante da burguesia. Mas vejamos também o que nos falava, o que escreveu Rousseau a esse respeito. Bem, Rousseau, que era um filósofo iluminista do século XVIII, um pouco anterior aí à Revolução Francesa, dizia o que sobre a igualdade? Veja lá. É possível estabelecer com simplicidade
o fundamento do contrato social. Cada indivíduo submete todos os seus direitos à comunidade. Como cada homem submete seus direitos sem reservas, são todos iguais. E como são todos iguais, é do interesse de todos tornar a vida agradável para seus companheiros, sendo, neste caso, a liberdade, a obediência à vontade de todos, tá? Então, veja, isso escreveu Rousseau no Contrato Social, defendendo, então, o quê? A igualdade social e também que a minoria deve se submeter à vontade da maioria. Isso foi levado a cabo, isso foi levado radicalmente nesse processo revolucionário dentro da República Jacobina. Até demais. Por quê? Porque Robespierre e até mesmo outros jacobinos, né, acabaram sendo o quê? Acabaram sendo processados como traidores. O rei, nesse momento, Luís XVI, em 1792, foi guilhotinado, condenado como traidor e sua família também. Então, cabeças rolaram na Revolução Francesa nesse momento. A guilhotina foi muito usada aos traidores, aqueles que eram contra a Revolução, tá? Sejam eles da burguesia ou até mesmo jacobinos, que começaram a contestar uma ditadura estabelecida por Robespierre, tá? Esse foi o caso de Danton, um jacobino revolucionário, participou desse momento, mas que foi execrado por Robespierre, tá certo? Danton foi então o que? Perseguido e acabou, inclusive, sendo considerado um traidor e foi à guilhotina. Vejamos então no filme Danton, um processo da Revolução, como isso aconteceu. La justice est une vertu divine, donc inaccessible. Le tribunal révolutionnaire ne peut pas être la justice. Il ne peut qu'être une arme pour châtier tous les ennemis de la patrie, et non pas pour sévir contre les criminels. Danton, qui a été le plus coupable, nous ne le toucherons pas. Exécuter Danton, c'est précipiter la bourgeoisie tout entière dans la contre-révolution. Exécuter Danton, c'est voir immédiatement la Convention se dresser contre nous. Nous allons finir par ébranler la foi du peuple dans la Révolution. Pourquoi faut-il me tuer? Je suis le seul à pouvoir répondre. Il faut me tuer parce que je suis sincère. Il faut me tuer parce que je dis la vérité. Et il faut me tuer parce que je fais peur. Voilà les trois raisons qui condamnent, qui entraînent l'assassinat d'un honnête homme. Bien! Désolé, une seconde! Donnez ton ordre! Il est interdit de prendre des notes, tu le sais! Então, isso foi a República Jacobina. Vejamos agora, então, a Revolução Camponesa. A Revolução Camponesa foi o seguinte: a participação da população rural dos camponeses no processo revolucionário. Ela significava em torno de 80% da população francesa. Ela participou fortemente da Revolução, mas aconteceu o seguinte: quando esses camponeses conseguiram o que queriam, principalmente as suas terras, através de um processo violento de reforma agrária, eles se acomodaram e deixaram a revolução nas mãos dos jacobinos e sem culottes. Tá certo? E para finalizar esse momento, vejamos então as fases que passaram a Revolução Francesa. Entre elas, a gente tem a monarquia constitucional. Foi estabelecida então a monarquia constitucional nesse momento. Depois vem a fase da convenção republicana, girondina e jacobina, tá? E depois da República Jacobina vem o diretório, que é a retomada pela alta burguesia da direção do movimento, tá certo? Idas e vindas na Revolução Francesa. Tudo bem? Ora, o que vimos
foi o período revolucionário de 1789 a 1799. Mas o que vem depois? Depois vem o período napoleônico, a era napoleônica, que vai entre 1799 a 1815. E veja o seguinte, o Napoleão era um jacobino na época da República Popular. E depois, em 1799, o Napoleão serviu grandemente aos interesses da alta burguesia francesa, que queria acalmar a situação política e popular na França. E o Napoleão era um militar, um general, que vai entrar nesse momento para a história do mundo e da França. Como? No período da Era Napoleônica, que vai de 1799 a 1815, quando Napoleão governa a França com apoio da alta burguesia e também da camada camponesa, que ele atende aos seus interesses, ele vai governar a França e vai expandir a França também por toda a Europa. E veja o seguinte, o Napoleão vai consolidar as instituições burguesas na França, tá? Serve aos interesses também da burguesia, tá certo? O Napoleão vai expandir o território francês por toda a Europa e vai comprar uma briga muito grande com a Inglaterra, que era a nação capitalista no mundo e era uma nação poderosíssima. Por quê? Porque o Napoleão vivia numa França que estava se desenvolvendo industrialmente e ele queria acelerar também esse processo junto com a alta burguesia e vai entrar de frente com a Inglaterra e seus aliados. Mas Napoleão vai conseguir se expandir territorialmente, expandir a França por grande parte da Europa, comprando inimigos como a Inglaterra, a Rússia e a Prússia. Tá certo? Foi quando, em 1804, Napoleão Bonaparte, aquele general jacobino, acabou se tornando imperador vitalício na França. Veja que coisa! Tá? A Revolução Francesa, que derrubou o absolutismo do Luís XVI em 1804, retoma com o quê? Com um imperador vitalício, Napoleão Bonaparte, um ex-jacobino. Tá? Então veja o seguinte, tá? Nesse período, de 1804 para frente, ele vai se estabelecer no poder, comprando briga com a Inglaterra, ele acaba decretando um bloqueio continental, um bloqueio comercial contra a sua pior e a sua maior inimiga, que era a Inglaterra. Bem, Napoleão Bonaparte não conseguiu derrotar a Inglaterra militarmente, procuraram então prejudicar comercial e economicamente a Inglaterra com esse bloqueio. Mas o seu Napoleão Bonaparte não conseguiu não, tá? Porque a Inglaterra, aliada à Prússia, à Rússia e à Áustria, fizeram uma coligação muito forte contra a França. E Napoleão e a França tiveram que enfrentar toda essa coligação que a partir de 1812, tá? E 1815 começa então a decadência do Império Napoleônico e a vitória dessa coligação contra a França. E Napoleão Bonaparte é definitivamente derrotado em 1815. Ele tenta retomar o poder lá por 1820, mas não consegue. Bem, vamos deixar aqui algumas questões para você pensar a respeito de tudo isso. Por exemplo, a burguesia continua revolucionária hoje em dia? Sim ou não? Justifique. Quais os grupos sociais e políticos que hoje poderiam ser considerados revolucionários, tá? Por se oporem à ordem política, econômica e social capitalista? Então, em grupo ou em dupla, pensem sobre essas questões, reflitam sobre isso e respondam, tá certo? Vamos agora então às dicas de estudo. Bem, existem bons livros a esse respeito sobre a Revolução Francesa para quem se interessa sobre o assunto.
Um dos livros bastante importantes sobre isso é A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, tá? Um historiador inglês. Uma outra sugestão que a gente poderia deixar seriam filmes. Filmes, por exemplo, como Danton, que a gente viu, O Processo da Revolução. Danton é um bom filme a esse respeito, tá? E filmes relacionados ao Napoleão e ao Império Napoleônico. Tudo bem? Então, é isso. Até a nossa próxima aula de História. Nesta aula de História, vimos como as revoluções burguesas e as ideias iluministas influenciaram o fim do antigo regime. E o antigo regime foi marcadamente questionado pelas revoluções burguesas e pelas ideias iluministas. Isso levou a um questionamento político, econômico, social, contra o absolutismo, contra o mercantilismo, contra o terceiro Estado e as ordens sociais. Vimos como a Revolução Francesa estava inserida no processo das revoluções burguesas. Porque tanto a Revolução Americana, a Revolução Inglesa do século XVII, como também a Revolução Francesa e mais a Revolução Industrial do século XVIII, fazem parte do contexto das revoluções burguesas, no contexto de transformação do capitalismo mercantil ao capitalismo industrial. E é nesse momento que se insere estas revoluções. Tudo bem? E como a era napoleônica concluiu o processo revolucionário na França. A gente poderia dizer que o período napoleônico foi um período de contra-revolução, que foi nesse momento, entre 1799 e 1815, que aconteceu a consolidação das instituições burguesas na França. E todo aquele processo revolucionário anterior veio por água abaixo. Tá certo? Até a próxima aula!